desse tipo de mídia, né? Agora sobre credibilidade no esporte em geral. Sabendo tudo que você sabe de dentro e de fora do futebol, dá para continuar sendo um torcedor genuíno? Eu digo, dá para acreditar no que a gente vê na TV? Eu acho que você tem que procurar separar. Eu sempre procurei não perder essa paixão que tenho. Até às vezes me envolvo menos do que deveria em coisas mais administrativas, mais de bastidores, justamente para não perder isso. Eu quero manter o garoto que gosta de futebol dentro de mim. Né? É claro que vendo as coisas mais de perto, você perde algumas ilusões. Isso não é de agora. Faz anos já, eu lembro, estava num vestiário e meu pai sempre dizia, quando era garoto, pô, você sofre por causa desses caras, o importante para eles é o bicho no bolso. E eu vi um jogador uma vez, aliás, não é um jogador que as pessoas tenham como mercenário, é um jogador até que se envolvia com as causas dos seus filhos, mas eu vi ele ouvindo um gol, no tempo que o repórter punha o fone, o repórter falou assim, legal, né, eu vi o seu gol na rádio, e ele falou assim, legal, é o bicho no bolso. E eu fiquei chocado porque era a mesma frase que meu pai usava, né, que só estava no começo de carreira, depois de muitas coisas dessas. Mas eu acho que a gente tem que saber separar, né? Não ter ilusões. O futebol hoje é um grande negócio, é o grande negócio de lazer do século XXI, e não dá para trabalhar com isso achando que está todo mundo fazendo as coisas sem nenhum interesse. Todo mundo faz as coisas movidos por interesse. Né? Eu acho que no futebol, no esporte, não é diferente. E a gente saber separar isso, não ter falsas ilusões. É importante. Agora, já que nós estamos no canal Narração Esportiva, no seu curso você fala bastante sobre narradores, conta bastante a história do rádio e da TV. E eu acho que é o fio, né, condutor do curso, assim, principalmente quando a gente entra em rádio e televisão. Qual é o narrador que mais te marcou, do rádio e da TV? Eu sempre ouvi muito rádio, né? E eu sou de uma era, até por não ter muita transmissão direta por TV, eu ouvia muito rádio e ouvia os três grandes indistintamente, Osmar Santos, o Fiore Giliotti, na Bandeirantes, e o José Silvério. Então eles têm estilos totalmente diferentes, o Giliotti mais romântico, o Osmar uma linguagem mais moderna, para a época, mais rápido, o Silvério mais preciso. Então todos me encantavam diferentemente. Nos anos 70, 80, 90, eu ouvia, caía, a rádio dependia do dia, eu ouvia indiferentemente. Hoje eu gosto mais do Silvério, eu acho que ele é mais próximo do rádio clássico que eu conheci. Né? E na televisão houve um tempo em que o Luciano do Vale era a voz dos grandes eventos. Né? Eu acho que o Luciano do Vale, eu acompanhei muito do Luciano do Vale, principalmente na Copa de 82, que é a grande Copa, que eu gostei de ter acompanhado com 14 anos de idade. Né? Reconheço os méritos de um Galvão Bueno, de um Kleber Machado, mas se for para escolher um, eu acho que o Luciano simboliza o período que eu mais acompanhei futebol por televisão. Legal. Agora mais uma pergunta do nosso amigão Bendit. Quais as grandes dificuldades você encontra como professor e escritor? Tempo. Eu acho que tempo para escrever. Como professor, tempo para as correções, nem tanto para dar as aulas. Né? Eu gosto muito de atuar como professor, tanto quanto como jornalista. Mas a questão do tempo é um impeditivo, porque a profissão de professor não se restringe ao tempo que você está lá. Você precisa de uma dedicação fora para a preparação de aulas e principalmente para a correção de trabalhos individuais, ainda que em grupo, muitos trabalhos, de muitas aulas, de muitos grupos, de muitas classes. E ao escrever é a mesma coisa, né? Você trabalha com prazos. Eu acabei de fazer um livro do Cássio, que eu precisava dos depoimentos do Cássio e alinhar a agenda com a pessoa, fazer uma biografia da pessoa. Não é em 5 minutos de conversa. Sim. Então é o tempo. Para mim, o tempo é o grande fator impeditivo de se dar mais aulas e de se escrever mais livros. Só não faço mais porque não tenho mais tempo. Esse livro do Cássio é o 19º que você escreve? Então, teve um pessoal, inclusive amigos meus, né, o Ademir Takara, que é o bibliotecário do Museu do Futebol, o Domingos D'Angelo, que é um bibliófilo de futebol. Eles acabaram de fazer um livro chamado Bibliofute, que é uma espécie de não vou dizer um catálogo porque é mais que isso, mas eles historiam todos os livros sobre futebol escritos no país. E segundo o Bibliofute, eu tenho 20 livros publicados. Esse seria o 21, o do Cássio.
os critérios deles consideram, por exemplo, reedições, Almanaque do Timão, que teve 2005, eles consideram 2. Entendi. Então, dentro dessa conta, o livro do Cássio é o 21. Entendi. Então, 21º livro aí, o do Cássio. Qual que você mais gostou de fazer? Bom, ideia minha mesmo, assim, que eu pari, é o Almanaque do Timão. Sim. Essa é uma ideia que eu concebi. Mas não é um livro de texto corrido, um livro de dados, de registros, embora haja uma ou outra observação. De texto corrido mesmo, próximo do que seria um romance, eu gostei de fazer os 20 maiores jogos do Corinthians, que aí é uma história que eu contei. São 20 jogos escolhidos entre corintianos famosos. E aí eu contei como se fosse a história de um avô, de um pai e de um filho. 3 gerações de corintianos passando todos aqueles jogos. Porque o mais antigo é a final do quarto centenário, em 54. O mais recente é a final do jogo do Mundial contra o Chelsea em 2012. Então eu precisei ali de 3 personagens para dar uma diluída na história, né? Porque senão ou o cara era o Matusalém ou ficava um personagem só. O avô aparece nas 2 pontas, mas eu achei que o livro ficaria mais dinâmico se eu trabalhasse com 3 gerações. Então, do ponto de vista da escrita, do exercício de escrita, eu gostei mais desse livro. E é aquela coisa, né? Tem livro que a gente não pega para ler, é para consulta. Exatamente. É o que as pessoas falam. Às vezes vão em casa, lendo todos aqueles livros. Mas você leu tudo isso? Eu falei, mas alguns livros são livros para consulta, são dicionários, são enciclopédias. O próprio Almanaque do Timão é isso. A pessoa não precisa ler de ponto a ponto, embora eu conheça casos de gente que leu. Mas é um livro para consulta, né? É um livro de referência. Livros de referência são isso, enciclopédias, dicionários. E é uma seara que eu transitei bem, né, até hoje. Muito do que eu escrevi é nesse sentido. Só mais 2, vamos lá. A gente vê que você veio de revista, né, muito jornalismo impresso, hoje televisão, já fez rádio. E tem o aplicativo do Almanac, né? Sim. Hoje o jornalista ele precisa estar em todos esses meios, e foi o PVC que te trouxe para a TV? Televisão eu não imaginava fazer não. O meu compadre PVC, padrinho de casamento, né? Me trouxe para participar aqui na ESPN, que é também uma casa em que muita gente vem no impresso, o próprio PVC, o Calçade, o Antero Greco, só para ficar em alguns, o Mauro César, o Jean Oddi. Então foi assim que eu acabei entrando na televisão. Nunca foi uma prioridade na minha vida, mas gosto muito de fazer, até pela repercussão, né? Tem uma repercussão grande. E sobre estar em todos os meios, talvez hoje a necessidade não seja estar em todos, mas com certeza ter um pezinho nos mais atuais. Né? Canal no YouTube, blog, a internet de uma maneira geral. É muito importante porque é onde as pessoas estão. As pessoas estão nos dispositivos móveis. A própria história do aplicativo é isso. O aplicativo Almanaque do Timão nasce como um livro estático. Como um livro, e se é um livro que pretende registrar todos os jogos, e se os jogos acontecem todos os meios e finais de semana, esse livro estará sempre desatualizado. Eu encontrei no aplicativo uma maneira de atualizar esse conteúdo. E acho que para o futuro é uma coisa bastante interessante. Pretendo estender esse conceito para outros clubes brasileiros, né? Porque aí você entra naquela questão de investimento, patrocínio, de viabilidade. Mas é um piloto aí que a gente está mantendo em pé desde 2014 e insistindo, porque eu tenho certeza que é um caminho. É um caminho. O canal com o Marcelo Duarte, com o PVC... O Translocados, que era uma versão do antigo programa Loucos por Futebol, aqui na ESPN. A gente deu uma parada, principalmente porque o PVC mudou-se para o Rio de Janeiro em função do trabalho dele na Fox. Então ficou mais difícil, né? A logística ficou mais difícil, os encontros ficaram mais difíceis, mas é uma ideia que eu não descarto não. Inclusive penso até em fazer alguma coisa em cima do meu acervo, do meu arquivo, essa coisa de história do futebol. Eu trabalho em casa, num escritório à parte, então tenho o meu acervo muito bem estruturado. Então é uma ideia que eu tenho aí para o futuro de trabalhar, se não na impossibilidade de estarmos todos juntos, porque o Marcelo também tem seus afazeres, com a editora Panda, né? Eu também tenho o dia a dia aqui na televisão, mas na impossibilidade de fazermos juntos, eu tenho a ideia de retomar essa questão ligada muito à história e curiosidades do futebol.
Legal. Para fechar, a última pergunta, porque a gente precisa liberar o Celso para ver o jogo do Flamengo, para comentar amanhã. É mais uma do Venditti. Você acha que o Flamengo caminha para a hegemonia do futebol brasileiro ou isso é praticamente impossível aqui no Brasil? Se os outros não se coçarem, eu acho que tem dois fatores aí, né? Os outros precisam se coçar para chegar a ser Flamengo, e isso é muito bom, principalmente em termos administrativos. Fora a questão técnica do futebol mais vistoso, né? A gente vinha num tempo que estava acostumado com... Eu brinco que quando eu era míope, eu não sabia que eu era míope. Sentia alguma dificuldade, mas achava que enxergava muito melhor do que quando eu coloquei os óculos. Meu Deus, eu não enxergava nada. Foi um pouco o que aconteceu com o futebol brasileiro, né? Que vinha não só do Palmeiras campeão de 2016, mas o Corinthians em 17, depois o Palmeiras também com o Filipão em 18. Futebol aceitável, mas depois de ver o que o Flamengo fez, a gente percebeu que podia melhorar. Né? Talvez então, o Flamengo e o Santos? O Flamengo e o Santos, dentro das suas possibilidades, né? E o Santos percebeu isso também. Então essa é uma questão, acho interessante. Agora, o que pode impedir essa hegemonia? Também más administrações do próprio Flamengo. Eu sei que precisa trabalhar muito para destruir o que foi construído nos últimos tempos, mas tem vários clubes aí que são exemplos de que quando os cartolas querem derrubar, não tem jeito. Então eu espero que o Flamengo puxe a qualidade do futebol brasileiro, e aí a gente fala não só do futebol jogado em campo, mas da administração dos clubes. Então acho que tende a uma hegemonia, mas é papel dos outros clubes não deixarem ser hegemônicos, subindo o seu patamar. Eu espero que tenha muita gente concorrendo com o Flamengo para o bem do futebol brasileiro. Exatamente. Celso, obrigado pelo tempo, Eu obrigado agradeço pela entrevista. Muito Valeu legal. mesmo. E se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você. Abraço, até lá. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva porque toda semana a gente traz uma conversa nova aqui para você.